Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa nossa videoaula a gente vai tentar retratar aqui as dinâmicas apresentadas no filme A História das Coisas. É um documentário, né, um filme assim de uns 20 minutos de duração, que eu coloquei, né, o link para ele no nosso website. Então, por favor, antes de assistir essa aula, assista ao filme, porque nessa aula a gente vai discutir as dinâmicas que são apresentadas no filme. Então é fundamental que você assista o filme antes de assistir essa videoaula. Como é que você acha o filme? Vai lá no YouTube, digita The Story of Stuff, tem em inglês com legendas em português e tem também uma versão em português. Essa videoaula é baseada no meu livro Desvendando Sistemas. Então, se você for aqui no livro Desvendando Sistemas, tem um índice aqui dos estudos de caso. Vamos lá, que é o capítulo, salvo engano, 13. Deixa eu ver aqui. 13 não, não é 13. Desculpa, é capítulo 16. Eu coloquei aqui, olha só. As dinâmicas, é o estudo de caso número 9, as dinâmicas do ciclo de produção, consumo e descarte, do filme História das Coisas. Então eu faço aqui um resumo aqui dos diversos ciclos, né? E eu coloco em negrito aqui as variáveis. Se você que já tentou criar o seu modelo, tenta agora criar o modelo baseado nesse texto aqui do livro, que eu resumo as principais dinâmicas aqui. As dinâmicas do ciclo produção e extração, que é retratado no filme, o ciclo de obsolescência percebida e programada, e as dinâmicas aqui dos lobbies e incentivos. Após você fazer isso, você pode ir lá no capítulo seguinte do livro que eu mostro a solução para esse estudo de caso, tá bom? Então vamos lá, você pode seguir ali pelo livro ou seguir por aqui, né? A primeira coisa ali que o filme começa a retratar é falar do ciclo de extração e produção. Né? Essa figurinha aqui lá do filme, né, que ele vai explicando, a Anne Leonard vai explicando isso, né? Então o que acontece, né? Ela fala assim, olha, a maior produção aqui leva a maior necessidade de matérias-primas, maior atividade extrativista, maior extrativismo vegetal, animal e mineral, né? São aqueles três caminhos aqui de extrativismo que vai levar mais matéria-prima para a produção, né? E essa matéria-prima leva a maior produção, né? Evidentemente, ela fala que, olha, que para produzir você precisa de mão de obra disponível para a produção e energia disponível. Então, esse é um ciclo aqui, é um ciclo positivo que leva aqui a um crescimento exponencial da produção industrial, né? Bom, acontece que é o seguinte, aí ela fala dos efeitos colaterais dessa história, né? Quando ela fala que a gente está destruindo o planeta, né? Destruindo o planeta como, né? Quanto mais você aumenta esse extrativismo animal, maior o número de espécies extintas, né? Com isso, a maior degradação ambiental do planeta, né? Maior extrativismo mineral, maior número de jazidas de minério esgotadas, com isso, a maior degradação ambiental. Maior extrativismo vegetal, maior número de florestas derrubadas, com isso, tudo aumentando aqui para a degradação ambiental aqui do planeta, né? Mas aí que ele fala assim, olha, o que é o terceiro mundo? O terceiro mundo é os nossos recursos que estão em outro país, né? Então, né, que ele fala aí, nosso recurso é os Estados Unidos, né, quando se refere a isso, né? Então ele fala, olha, tudo bem, eu não tenho aqui, eu vou buscar aumentar minha necessidade de extrair em outros locais, né? E com isso eu vou aumentar ainda mais a atividade extrativista, né? Então, você começa a ver um ciclo positivo está levando ao crescimento exponencial. Por outro lado, aqui, quanto maior a produção, maior o lixo industrial gerado, né? E isso somado aqui o lixo doméstico. E ela fala, né? Olha, você sabe quanto do teu lixo, que é porque de todos esses produtos, né, que chegam na tua casa, qual o percentual dele que vai para o lixo? Né? Ela é um percentual bastante elevado, né? Depois de um ano de uso ou 3 anos de uso, quase lá 80% foi produzido e vai para o lixo, né? E aumentando o lixo aqui, aumenta a poluição, aumentando a poluição, é mais um fator aqui que entra na degradação ambiental. Então, esse é um ciclo aqui básico que é apresentado no filme, né? Aí depois ela explica aqui a história da obsolescência programada e da obsolescência percebida. Ela coloca aquela frase do Vitor Lebow e coisa e tal, né? Então, o que é obsolescência programada, né? É feito para quebrar, né? Ou seja, né, você cria um produto, né, já planejando que ele vai durar 3 anos, né? Ou 2 anos, né? Alguma coisa assim, né? Então, quanto maior o seu desejo de consumir, mais você compra bens. Quanto mais você compra, mais você usa. Quanto mais usa, mais desgasta. Mais desgasta, maior necessidade de substituição. Aí você tem que consumir, né?
Então, obsolescência programada é quando você compra a tua impressora e depois de alguns anos aquela pifa, né? Como é o caso da minha impressora, né? Então, depois de alguns anos ali pifa, né? Você compra outra impressora, dali alguns anos ali pifa, né? E você está sempre comprando, por quê? Porque foi feito para quebrar. Então é uma coisa até engraçada assim, né? Eu comparo os móveis que eram da época de meu avô com os móveis que são. Desculpa, eu voltei aqui, tive uma interrupção. Então, eu estava falando dos móveis que eram da época do meu avô, né? Que passaram para os meus pais, aquela madeira maciça, coisa e tal, feita para durar, né? Então já vem passando várias gerações esses móveis aqui, né? Enquanto o móvel que você compra aqui hoje em dia, né? Foi aquela madeira porcaria, assim, né? Nem madeira, né? Uma cola ali que dali a pouco o móvel desmonta todo aqui, arrebenta, né? Por quê? Cada obsolescência programada, ele foi feito não é para durar muito não, né? E depois ela fala um pouquinho da obsolescência percebida, que significa você jogar fora um bem que está totalmente funcional, né? Como é o caso ali, sei lá, do teu iPhone, né, o seu telefone, né? Então, esse telefone, ele funciona muito bem, coisa e tal, mas saiu uma nova versão aqui que permite fazer isso, aquilo outro, o teu não permite, né? É que você faz, você se sente infeliz aqui com o bem que você tem, né? Então você começa a ter o desejo aqui de consumir a próxima versão do bem, né? Então ele está totalmente operacional, está funcionando, mas você as empresas, né, elas pagam ali uma propaganda ali para você se sentir infeliz com o bem que você tem, né? Então a gente tem o ciclo aqui da obsolescência programada em azul e depois a gente começa a falar aqui da obsolescência percebida, né? Em que quanto mais você compra um bem, maior o lucro da empresa, uma parte desse lucro aqui é uma parte boa que é gasto em propaganda para te fazer infeliz com o bem que você tem, né? Que vai aumentar o teu desejo de consumir e você vai e consome, né? Você reduz o teu sentimento de infelicidade comprando, mas o pior é que o teu sentimento de infelicidade vai vir depois, né? Vai ser reforçado ali com a próxima versão do iPhone que chegar, ou do teu computador e por aí fora, né? Bom, então a gente falou um pouquinho de obsolescência programada e obsolescência percebida, que são dois ciclos que estão se reforçando, né? Que esses dois ciclos vão fazer o quê? Vão impulsionar o ciclo da produção, que é aquele ciclo que a gente viu anteriormente, né? Então, quanto mais as pessoas consomem aqui, maior a necessidade de fabricar novos bens, maior a produção, maior a quantidade de bens aqui de pouca durabilidade, né? Então, você vê aqui que a dinâmica da produção é que vai levando a reprodução em massa e com isso cai o preço do bem individual, né? Leva também ao aumento aqui da degradação ambiental. Então, eu estou produzindo, estou comprando cada vez mais e comprando cada vez mais para algum lugar. Esse material que esses produtos que você compra, para algum lugar, esse material vai parar. E qual lugar vai para o lixo, né? Bom, então o que acontece, né? Ela conta, porque ela fala, as empresas agora elas estão ficando mais poderosas que o próprio governo. E é verdade, né? Que quanto maiores os lucros dessas empresas, maior o poder de influência, né? Influência que eu digo ali, eu consigo ter uma bancada ali que no Congresso que me apoie, né? A bancada, sei lá, a bancada da bala, a bancada ruralista, a bancada não sei o que das quantas, né? Por quê, né? Que é o poder de influência da empresa ali, e com isso, tendo ali as bancadas, ele consegue ter incentivos, leis governamentais, mais vantagens fiscais, né? Facilitação, de repente, de energia disponível a preço camarada, e com isso você aumenta ainda a produção. Então você está impactando aqui esse ciclo, né? Então você vê, essas dinâmicas que a Ana Leonardo descreve, são dinâmicas ali presentes nos Estados Unidos, coisa e tal, também muitas dessas dinâmicas é que se aplicam aqui ao Brasil, não só ao Brasil, mas o mundo todo, né? Bom, a visão sistêmica dessa história, né? Aqui eu sei que essa figura aqui está um pouquinho ruim de ver, vamos para a mesma figura aqui no nosso livro. Então, aqui no livro, não estão coloridas, mas são as mesmas dinâmicas. Deixa eu só colocar aqui assim. Oh, desculpa. Deixa eu colocar. Essas dinâmicas que a gente viu aqui dos ciclos de extração e produção, né, que é o extrativismo vegetal, mineral, animal. Falamos da obsolescência programada e percebida, que estão aqui embaixo. E no final tem essa dinâmica aqui global, que eu vou virar aqui um pouquinho. Desculpa. Aqui, né? Deixa eu aumentar aqui assim um pouco, né? Deixa eu só. Isso, né? Puxar um pouquinho para cá, né? Então a gente vê, né, que essas dinâmicas que a gente viu,
elas são todas interligadas aqui. Então você tem, deixa eu pegar a caneta aqui, do lado direito, as dinâmicas aqui que impulsionam a produção, né, que estão aqui, as dinâmicas de produção, e aqui entra a obsolescência programada, a obsolescência percebida, mas a gente vê que as dinâmicas que levam à produção aqui levam, aumenta a quantidade de lixo, né? Aumentando a quantidade de lixo, aumenta a degradação ambiental, aumentando a degradação ambiental, aumenta a necessidade de você extrair em novos locais, e com isso aumenta a atividade extrativista, né? E com isso aqui, um ciclo vai impulsionando o outro ciclo aqui. Essa análise aqui da história das coisas, a gente está vendo aqui um modelo qualitativo, que é o mapa sistêmico, né? Então você vê que o mapa sistêmico te dá uma visão geral das dinâmicas que ela descreve. A gente pode transformar esses mapas sistêmicos em modelos computacionais. Então, mais na frente no curso, quando a gente começar a falar em criação de modelos computacionais, a gente vai falar um que é o modelo da dinâmica global, que eu vou só mostrar aqui rapidamente, que é um modelo assim mais simples, que mostra, né, a mesma história que a Ana Leonardo mostrou ali, a gente pode transformar no modelo computacional. Nesse caso aqui não está representada a obsolescência programada nem a percebida, né? Mas está relacionado aqui crescimento populacional, poluição ambiental e produção industrial. E como é que essas dinâmicas se relacionam? Ou seja, né, os modelos qualitativos que a gente usa para descrever dinâmicas complexas podem ser transformados em modelos computacionais que te dão resultados quantitativos, que permitem que você realize simulações computacionais. E com essas simulações computacionais, você consegue verificar cenários, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, né? Por exemplo, um cenário aqui de crescimento populacional, cenários de poluição ambiental e consumo. Isso aqui a gente vai ver com mais vagar na próxima, numa aula mais adiante, né? Mas nesse primeiro momento aqui eu queria só mostrar isso, como é que assim, pensamento sistêmico te ajuda a compreender dinâmicas bastante complexas, tá bom? Então é isso aí, pessoal.